Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 13 de abril de 2021. São 7 horas e 32 minutinhos. Estamos começando o nosso devocional de hoje. E hoje, nessa terça-feira, vamos dar sequência à nossa maratona bíblica. Se você ainda não começou, desafio você a começar aí a nossa caminhada. Estamos numa caminhada bem instigante, que é pela história da formação do povo de Deus. Então começamos lá em Deuteronômio, agora estamos em Josué e ainda no final dessa semana vamos para o livro de Juízes. E hoje a nossa meditação vai ser nos capítulos 20, 21 e 22 de Josué. O tema do devocional de hoje é se estabeleceram ali. Então, o nosso objetivo é falar de alguns acontecimentos finais, até porque, para contextualizar e para você poder entender, para aqueles que não estão acompanhando a leitura, eu sempre indico, né, que você faça isso. Leia antecipadamente os capítulos e talvez até faça suas observações, né, para que quando a gente fizer o devocional aqui, você já tem uma ideia daquilo que a gente vai estar falando. Então, o que acontece aqui, para você entender o contexto, é que a nação de Israel agora está estabelecida na terra que o Senhor prometeu. Versículo 43 até o 45 do capítulo 21 vai dizer isso, né, de forma bem efetiva. Deus cumpriu todas as suas promessas. Eu vou voltar nesse versículo daqui a pouquinho, mas só para você entender o contexto. Israel agora está estabelecido, não há nenhuma potência, nenhuma nação, não há nenhum povo ao redor que pode tirar Israel ali daquela região, como de fato aconteceu nos anos subsequentes até o primeiro exílio babilônico. Então, o povo já está estabelecido e agora começam ali aqueles últimos detalhes e últimos acontecimentos, talvez não só últimos, mas desdobramentos ali dessa fixação do povo na terra, desse estabelecimento da nação de Israel. Por exemplo, eles estabelecem lá no capítulo de número 20 as chamadas cidades de refúgio, que eram cidades que iriam abrigar aqueles indivíduos que assassinassem outros israelitas de forma acidental. No capítulo de número 22, ele vai falar, aliás, no capítulo de número 21 vai falar das cidades dos levitas. Lembra que os levitas não têm uma tribo estabelecida. Toma café aí. Não tem um espaço geográfico estabelecido. Então, eles recebem cidades dentro da própria nação. E aí, no capítulo 22, o regresso, né, das 2,5 tribos da Transjordânia. Lembra que a nação de Israel atravessa o Jordão, mas 2,5 tribos ficam do lado leste do Jordão, não atravessam, mas eles precisam ir lá guerrear pelos seus irmãos e agora eles estão retornando para sua casa. Nesse retorno, eles acabam fazendo ali um altar, né, um memorial, e esse memorial causa um problema, quase levando até uma guerra civil entre os israelitas. Então essa é a história desses capítulos, né? Só que aqui tem alguns princípios que eles ficam destacados e que eu queria chamar a sua atenção nessa manhã. Quais princípios são esses? Primeiro princípio, princípio da organização. Olha só, nós sabemos que o Antigo Testamento ele é sombra. E o que significa sombra? É que são realidades que já existem, mas que não estão plenamente reveladas. Nós olhamos para a estruturação da nação de Israel e nós percebemos que Deus ele vai organizando cada detalhe da nação de Israel. Ele vai organizando cada um dos pontos da nação de Israel. Isso acontece aqui no Antigo Testamento e acontece lá no Novo também. Jesus, ele vai organizando o reino de Deus
ele vai colocando as coisas e vai estabelecendo as coisas de forma muito organizada. Alguns estudiosos vão dizer que Deus ele usa sintonia fina, né? Ele é peculiar na sua organização. O que nós percebemos aqui é que a organização tanto das cidades de refúgio quanto das tribos de Israel, das tribos dos levitas entre as tribos de Israel, mostram essa organização de Deus. E esse é o primeiro princípio que eu quero destacar para você nessa manhã. Organização não é só saudável, é bíblico. E como nós naturalmente, como filhos de Adão, gostamos do caos, gostamos da desorganização. Somos desorganizados financeiramente, somos desorganizados com relação à nossa alimentação, somos desorganizados com relação ao nosso sono, somos desorganizados com relação à igreja, somos desorganizados com relação à vida espiritual. Enfim, normalmente o ser humano tem uma tendência à desorganização. Então, primeira coisa nessa manhã, organize a sua vida. Organize aquelas áreas da sua vida que está bagunçada, que estão bagunçadas, ou todas as áreas, como é o caso de alguns, né? As áreas da vida estão todas bagunçadas. Então comece a organizar. Organize a vida financeira, organize as suas emoções, organize o seu ministério, organize o seu tempo, organize todas as coisas na sua vida. Uma das preocupações que eu tenho tido nesses dias é que os membros da Igreja Nave, eles não entrem no ativismo. E olha só para você ver, algumas pessoas, mesmo nesse período de lockdown, de confinamento, eles não conseguem se organizar. Mesmo às vezes, tendo oportunidade por não estar tão preso à correria do dia a dia, eles não conseguem se organizar. Então, organização não é apenas saudável, é bíblico. Um cristão que não é organizado nos menores detalhes da sua vida, ele está de alguma forma rompendo com princípios da palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus ensinou em vários momentos uma organização muito grande. Por exemplo, ele vai falar de alguém que vai edificar uma torre que não se assenta e faz primeiro uma lista de despesas para saber se o que ele tem de recurso vai ser suficiente para ele construir aquela torre. Então, primeira coisa, organize a sua vida. Quer um lugar onde o crente normalmente é bastante desorganizado? Quer um lugar onde o crente mostra toda a sua desorganização? É na vida financeira. E isso é um problema. Então, primeira coisa, o princípio da organização. Segundo princípio é o princípio da comunidade. O povo de Deus ele é estruturado em comunidade. Essa é uma crítica que eu faço às chamadas igrejas online, e nada contra quem pensa diferente. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que o povo de Deus e as promessas de Deus, elas são direcionadas para a comunidade do povo de Deus. São direcionadas para o todo do povo de Deus. Deus, ele trabalha para salvar o homem de forma individual, mas certamente Deus ele tem em mente o seu reino, ele tem em mente o seu povo e outros aspectos que estão relacionados à comunidade como um todo. Então, o segundo princípio que está estabelecido aqui é o princípio da comunidade. Preste atenção, tem sido muito atacado nos últimos anos a questão, e agora, né, semana passada, isso ficou mais evidente, porque aquela discussão no STF sobre abrir ou fechar a igreja, e muitas vezes a pessoa pergunta ou fica na dúvida, poxa, será que eu sou igreja de forma separada? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus ele estabelece uma comunidade, ele estabelece um povo, ele estabelece a sua Assembleia dos Santos. E essa Assembleia dos Santos, ela existe de forma física, de forma visível, não invisível como alguns querem ensinar. Então, primeiro princípio, o princípio da organização.
Organize a sua vida, põe as coisas no lugar, pare de dar desculpas de que eu não sou muito bom para organização. Organização é bíblico. Segundo, princípio da comunidade, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de um povo, você faz parte da família de Deus, você faz parte do reino de Deus. As promessas são corporativas. E, em terceiro lugar, o terceiro princípio aqui estabelecido é o princípio da promessa. Brincadeiras à parte, se nós estivéssemos aqui reunidos como igreja, eu diria para você, levante a sua mão direita e diga, as promessas de Deus são infalíveis. Mas de fato, né, e brincadeiras à parte, de fato essa é uma verdade, esse é um princípio estabelecido. Deixa eu ler com você aqui um versículo, só para você entender. Versículo 45 do capítulo 21. Josué 21, 45. De todas as promessas do Senhor à nação de Israel, olha aí o aspecto comunitário. De todas as promessas de Deus à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Olha, para iniciar bem essa terça-feira, nunca se esqueça, jamais, jamais, em tempo algum, em nenhum minuto do seu dia, da sua semana, em nenhum minuto da sua vida, se esqueça ou duvide das promessas de Deus. Elas são infalíveis, todas elas vão se cumprir fielmente. E você quer algumas promessas para animar a sua terça-feira? Ele prometeu que ele voltaria. Ele prometeu que ele buscaria o seu povo. Ele prometeu que estabeleceria nessa terra o seu reino de paz, de justiça e de verdade. Ele prometeu para mim e para você um final feliz. Ele prometeu para mim e para você que iria construir uma morada para mim e para você. Então, são promessas de Deus feitas à sua comunidade. São promessas de Deus feitas ao seu povo. E assim como, lembra que eu disse que o Antigo Testamento, é sombra de uma realidade já existente? Então, olha só para você ver, assim como Deus cumpriu todas as suas promessas com a nação de Israel, e algumas ainda vão se cumprir, assim como ele cumpriu essas promessas, ele também vai cumprir promessas nas nossas vidas. Então, podemos nos abrigar nessa esperança, podemos nos reconfortar nessa esperança, podemos encher o nosso coração de alegria nessa esperança. A nossa esperança não estão, as nossas esperanças, a nossa alegria não está nas coisas falíveis, a nossa esperança não está nas coisas passageiras e nas coisas que podem falhar. A nossa esperança está no Deus Criador que fez os céus e a terra. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quando você sair hoje para trabalhar, se você já tiver saído, se você estiver a caminho, se você tiver chegado do seu trabalho, se você ainda vai sair para passar o seu dia e para viver o seu dia, nunca se esqueça, as promessas de Deus são infalíveis e todas as promessas que ele fez para a sua comunidade, e essas promessas, elas não são subjetivas. Elas não são tipo assim, olha, você precisa lembrar. Não, são promessas objetivas. Estão declaradas na palavra de Deus. Nunca, nunca, nunca deixe de confiar nessas promessas. Quer uma boa promessa para você ficar bem esperançoso nessa terça-feira, para ficar bem alegre, para ficar bem animado para essa terça-feira? Ele mesmo disse que aqueles que são dele, ele jamais abandonaria. Essa é uma promessa que ele fez para mim e para você. Então, viva essa terça-feira, viva essa semana com o princípio da promessa de Deus bem firmada no seu coração. Então, para resumir e nós orarmos, princípio da organização. Organize a sua vida, pare de dar desculpas, não chame pecado de problema social, pecado é pecado, desorganização é pecado. Então, organize a sua vida,
Segundo, princípio da comunidade. Não se esqueça que as promessas de Deus e que a palavra de Deus é relacionada a um povo. E terceiro, as promessas de Deus são infalíveis, tá bom? Vamos orar para encerrarmos e caminharmos aí bem nessa terça-feira? Feche os seus olhos e oremos nessa manhã. Pai nosso que estás nos céus, Senhor nosso Deus, como é bom nos dirigirmos ao Senhor como nosso Pai. Senhor, nessa palavra que meditamos nessa manhã, uma das coisas mais impressionantes e belas que podemos extrair daqui, Senhor, é o fato de que o Senhor cumpre as suas promessas. E como é bom, Senhor, saber que fazemos parte do teu povo. Por isso que quando dissemos, por isso que quando declaramos, Pai nosso que estás nos céus, estamos declarando também que somos parte da sua família, do povo de Deus. E como é bom pertencer ao teu povo, Pai. Como é bom pertencer à sua família, meu Deus. Como é bom fazer parte do teu povo e da tua família. Obrigado, porque o Senhor nos dá essa graça e essa misericórdia de pertencer à sua família, pertencer ao seu povo, Deus. Muito obrigado por isso. Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa manhã, Pai, com o nosso coração cheio de esperança e podendo, meu Deus, clamar ao Senhor como parte de uma promessa que o Senhor nos fez, de que podemos nos achegar a Ti em confiança. Essa é uma das promessas que estão reservadas ao seu povo. O seu povo, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, podem se achegar a Ti. E é isso que fazemos agora. Nos achegamos a Ti, Senhor Deus, na confiança que temos de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor, de acordo com a Tua vontade, nos atende. De forma especial, quero apresentar cada um dos meus irmãos que estão agora comigo, conectados, Senhor Deus, juntos aqui nesse devocional, que eles possam ser alcançados, meu Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia nessa manhã. De forma específica, eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que tiveram seus familiares retirados por conta, Senhor Deus, da enfermidade desses dias. E também eu oro, Senhor Deus, por aqueles que foram impactados financeiramente nesse momento. Que o Senhor possa, meu Deus, de forma graciosa, alcançar cada um desses irmãos de acordo com as suas próprias necessidades. Pedimos, meu Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê graça a perdoar todos aqueles que nos ofendem, todos aqueles que nos agridem. Que nós possamos, meu Deus, tratar as pessoas não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com o Teu amor. Senhor, que o princípio da organização, o princípio da comunidade e o princípio da promessa estejam frescos na nossa mente durante todo esse dia. E por isso nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Olha, um bom dia para todos, uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus e Deus abençoe.